torre de resfriamento, pessoal, ela é uma torre onde que a água vai para o processo, passa em alguns trocadores de calor, né, para fazer resfriamento do processo. A gente viu sobre resfriador, condensador de topo, resfriadores finais, tá ok? São trocadores de calor, esse é o apelido, né, que eles recebem, e depois eles retornam para a torre. Por causa de quê? A gente viu o princípio de trocador de calor, quem cede temperatura, quem baixa a temperatura, acaba ganhando temperatura, né? E quem tem temperatura alta, às vezes eu estou querendo abaixar essa temperatura, né? Então, o produto, né? Quando passa no trocador de calor, existe o ganho e perde. Então, a água entra para resfriar, acaba sendo aquecida. Não tem jeito. Não existe matemática nem física que faça isso ao contrário. Então, a água vai para resfriar, ela resfria o produto que eu quero do processo, mas, por consequência, ela ganha temperatura. E aí, se eu devolver ela com alta temperatura, eu vou conseguir baixar a temperatura do processo de novo? Não. Então, ela retorna, tá? Nessa letra A aqui, né? Essa letra A, a tubulação de distribuição. Então, ela entra aqui e é um tubo distribuidor, igualzinho aquele que eu mostrei para a torre de processo para vocês. Então, ela vai o quê? Uniformizar a entrada da água na torre de resfriamento. A torre de resfriamento tem essa letra B aqui, ó, que é o enchimento dela. O enchimento da torre de resfriamento pode ser feita por diversos tipos de recheios. Recheios similares àqueles que eu mostrei, por exemplo, de anéis de Rache, né, e alguns outros, aqueles para torre de processo. Aqui é tipo umas colmeias, né? Mas, como eu falei para vocês, quando vocês verem na representação de um X num vaso, num equipamento de processo, significa que ele tem recheio. Então, o recheio é montado aqui. Para que serve o recheio? É para justamente favorecer a troca de partículas menores de água com o ar que está entrando. A gente tem aqui um tubo, é um tubo de distribuição, onde a água vai ser jorrada, tá? Em todo o equipamento. Aqui embaixo eu tenho um recheio. Esse recheio tem a finalidade de diminuir a velocidade que essa água vai descer, favorecendo a troca do ar que está entrando, que está sendo puxada por esse ventilador. Então, aqui eu tenho a água saiu daqui, foi no processo e retornou aqui, ó, no ar. Tá legal? Saiu da onde? Saiu do I por uma bomba, foi lá nos trocadores de calor e na saída do trocador de calor voltou aqui para a torre. Aqui vai ser aspergida nessa tubulação e é onde ela vai cair em toda a área da torre de resfriamento. Aqui eu tenho um enchimento e a função desse enchimento é diminuir a velocidade, separar a água, diminuir essa velocidade de queda. E aqui, ó, por baixo, por essas venezianas aqui que a gente vai ler aqui, ó, letra C, veneziana, tubulação com distribuidor, enchimento veneziana. É por onde está entrando o ar ambiente. Então, ele vai fazer esse sentido aqui. Aqui a água está caindo e aqui o ar está entrando, né? O que impulsiona esse ar a entrar? Esse exaustor aqui. É um exaustor. Então, a gente pode dizer que esse tipo de ventilação é um tipo de ventilação induzida. Ela induz que o ar entre e percorra esse caminho. O ar vai trocar a temperatura com a água e a água vai se depositar aqui no final aqui, né? Que é a bacia de captação. O D, eliminador de respingo. Esse eliminador de respingo, ele é para tentar não perder a água demais nessa vaporização. Não vou perder água líquida. O E é a câmara de pleno.
O F a gente já falou que é um ventilador, na verdade está fazendo um papel de exaustor, né? Então ele está puxando o ar de dentro da torre para o lado de fora, tá ok? Se fosse ventilador, ele estaria aqui soprando para dentro do equipamento. Aí eu teria uma ventilação forçada. Essa daqui é induzida. G são os bicos atomizadores, né? Ou seja, a água que chega numa grande quantidade. Para eu resfriar melhor essa água, eu divido elas em gotículas. Por isso que são atomizadores. O H, como já falado, é a entrada do ar. O I, a bacia de contenção. O J, que é cá em cima, a saída do ar. Logicamente que aqui vai entrar o ar à temperatura ambiente e, logicamente, que na troca térmica, como acontece no trocador de calor, eu vou estar saindo com ar mais quente, que vai trocar calor com o meio. Essas torres, quando vocês passam em frente dessas torres de resfriamento, né, são torres de grandes dimensões. Elas parecem um prédio, né, dependendo da quantidade de água que elas vão resfriar, né? Essas torres em termoelétricas, e onde tem água de resfriamento tem que ter ela, para a água voltar para a temperatura ambiente, para fazer a função dela de resfriamento do processo. Basicamente, a torre de resfriamento, todas elas a gente vai ver, mas o princípio de funcionamento delas é basicamente o mesmo.